Agora vamos falar de exames. Muito bem. 1955, sabe qual que era o primeiro marcador laboratorial para infarto? AST, o antigo TGO. Era isso aqui, ó. TGO, vocês acreditam? Sabiam que era o TGO? Década de 50. Depois passou para o LDH, desidrogenase lática. Aí depois começaram a dosar a creatina quinase para infarto. Tudo muito ruim. Mas era o que tinha na época. Era o que tinha na época. Não é? E a ciência vai se desenvolvendo. Qual que é o problema disso? Isso aqui são enzimas. Enzimas. Não são exclusivas do coração, completamente inespecífico. Não é? Alterações no fígado ou na musculatura, sei lá, se eu fizer um exercício, um triatlon, né, um Ironman, vai estar muito alterado isso aí, tá bom? E não é infarto, ok? Foram descontinuados porque isso aqui não é específico. E aí a gente começa a entrar agora já um pouquinho nas mais específicas. CKMB, já ouviram falar? Já? Ok. Estão dosando? Não? Não estão dosando? É? Bom. Ninguém fartou? É? Que bom. Tá certo. Vamos lá. CKMB é uma isozima. Isozima. E o que é isozima? Uma variante molecular, tá bom? Uma variante molecular da creatina quinase. E ela é formada de duas subunidades. M de músculo e B de brain, cérebro. Ok? Então, vamos lá. Quando você tem essas subunidades aqui, BB, geralmente isso aqui está presente em cérebro, pulmão e intestino. Vamos para outra aqui, MM. Isso aqui está presente em músculo esquelético. Aí eles viram, olha só que sensacional. Adoro biologia molecular. Acho muito bonito, de verdade. Aí eles viram que se juntasse a M e a B, seria mais específico para miocárdio. Porém, eu ainda correria o risco de pegar um pouco de músculo esquelético. Mas olha como eu comecei a melhorar. Eu saí da TGO, o AST, tanto faz, né? Saí do LDH e já estou para cá. Ó. Olha que legal. Que avanço. Legal, né? E aí a gente começa a chegar aqui, ó, nas troponinas, que são utilizadas até hoje. Uau! Troponinas. A sigla é isso aqui, ó. TNSC, troponinas cardíacas. E a gente tem 3 tipos. Troponina C, troponina I e a T. T de tatu, né? Troponina C, ela está ligada ao cálcio. Troponina I é uma troponina inibitória. Troponina T é ligada à tropomiosina. Em resumo, isso aqui tudo está presente aqui. São proteínas que estão envolvidas na contração muscular do miocárdio. Na contração do músculo miocárdio. Mas só que qual que é o problema da troponina C? Ela também está no músculo esquelético. Então, por isso que a gente não fica dosando a troponina C. Por isso que vocês vão dosar ou a I ou a T. Tá certo? Por quê? Porque elas são específicas do coração e elas são utilizadas até hoje. Inclusive, vocês viram que a definição depende delas? Magnífico, né? Então, troponina I e troponina T, legal. Já vi que são proteínas relacionadas à contração do músculo cardíaco e essas duas são mais ligadas aqui, mas não são específicas do coração. Essa aqui é coração e músculo esquelético. Músculo esquelético é musculatura, tá? Tá aqui no osso, tá bom? Okay? Nem tudo é tão bom quanto a gente gostaria, né? Tem a parte ruim também. Quando você namora alguém, ou você casa com alguém, tem a parte boa, mas tem a parte ruim, não tem? Você vai se adaptando ao outro, vai melhorando. Ou às vezes você separa. Né? Né? Dependendo, separa logo. Okay?
E com a troponina não é diferente. Maravilhoso, uau, específico. Mas ela tem problema também. É claro que tem problema. O tempo, exatamente. Elas demoram muito para subir. E o paciente começou a ter dor agora. Ai, 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 ai. Chega no PS, você vai dosar troponina ainda, não está positivo. E aí? Ou então, o seguinte, está positiva. Só que aí no 5º dia que o paciente está internado, começa com dor no peito de novo. Será que ele reinfartou? Não sei. O negócio pode durar até 10, 14 dias. E aí, para complicar a vida, tem alterações de troponina que não são infarto. E ainda tem mais essa. Você vai dosar a troponina e o paciente não infartou. E a troponina está positiva. Isso acontece na UTI, lembra o tipo 2? Vamos falar um pouquinho das doenças? Eu atendo muito isso aqui. Avaliações de pronto-socorro. Wilder, troponina positiva. O paciente não está sentindo nada. Vou lá ver, ele é um renal crônico, está dialisando. Dialítico pode ter troponina positiva. Aqui, ó, doenças cardíacas que podem alterar a troponina. Lembrem, tudo que vai alterar algo ali vai positivar a troponina, mas não necessariamente é um infarto, certo? Insuficiência cardíaca é um problema cardíaco, mas não é um infarto. Vou pegar outra aqui, que é comum. Contusão miocárdica. Você foi lá de moto e bateu contra um poste. O poste estava na sua frente, o poste estava no lugar errado, né? Você vai machucar o coração. Você infartou? Não. Né? O que mais? Que é bem comum aqui. Miocardite, inflamação. Você pegou um resfriado. Isso aqui eu vejo direto também no pronto-socorro. Pega um resfriado e aí começa a puxar o ar, dá dor no peito. E para lá no pronto-socorro. A idosa troponina positiva, 25 anos. E aí? Resfriado. Resfriado pode inflamar o coração e dar miocardite. Miocardite vai positivar a troponina. Tratamento anti-inflamatório e vai para casa. Só que olha a responsabilidade. E se não for miocardite? Uma miocardite leve. Uma leve dá para ir para casa. Se for infarto. E aí eu tenho alterações que de alguma forma vão atingir o músculo cardíaco e não são doenças do coração. Veja, o primeiro lá era doenças do coração, não necessariamente infarto, né? Nenhum era infarto ali. Agora são doenças que não são do coração e secundariamente pode atingir o coração. Que eu vejo muito na UTI, AVC. O paciente tem um AVC, você dosa a troponina, está positiva. O AVC pode sim, secundariamente, fazer alterações cardíacas por um período curto de tempo, alguns dias, poucas semanas. Traumatismo crânioencefálico grave também pode, tá? Hemorragia subaracnoide também pode. E aqui eu estou falando de causas neurológicas. Bom, outra causa comum, aqui insuficiência renal crônica, aquele paciente que para lá no pronto-socorro, dialisando, ou está com o rim pré-diálise, e a troponina dá positiva. Isso é bem comum. Então, para complicar a nossa vida, a gente tem que entender e tomar cuidado com a troponina. Não necessariamente é um infarto. Eu posso ter uma doença cardíaca alterando a troponina e não é um infarto. Eu posso ter uma outra doença que secundariamente atinge o coração e não é infarto, que é isso aqui. E por último, eu tenho o quê? A pecinha que está atrás ali do aparelho de bioquímica e faz a análise errada. Acontece, gente. Vocês acham que não? Se não tiver expertise em análise, aqui Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui está na literatura. E aí, vamos falar da mioglobina agora? A mioglobina é sensacional. Mioglobina, eu gosto dela. Não, mas amor.
Eu gosto dela, apesar de que eu não peço mais, mas antigamente eu pedia, quando eu comecei. Ela tem a função de armazenar e transportar oxigênio, a hemoglobina. Bom, encontrada bastante no músculo esquelético, cardíaco. Ela é muito sensível para infarto. O paciente está ali, ó, chegou ali com dor no peito, você vai dosar, ela está positiva. Agora, quem garante que é infarto? Né, professor? É a primeira que aparece. É a primeira que é positiva. Só que não dá para saber se é infarto, vai pela suspeição clínica, né? Então a gente tem que cuidar, tá bom? Antigamente eu dosei muito, porque não tinha outra coisa, quando eu comecei, antes de ontem. Então ela aumenta em 1, 2 horas, tem o pico de 6 horas e ela vai voltar ao normal, geralmente em 24 horas, tá? Olha essa curva aqui, ó. Essa curva vocês têm que saber de cabeça, decorar. Isso aqui, ó, você coloca na porta da sua geladeira, ou você coloca na onde você pode colocar? Na capinha do celular. Hoje a gente vê mais celular, né? Então coloca na capa do celular. Capa de fundo do celular, ó. As mais dosadas e as mais utilizadas para infarto agudo do miocárdio. CKMB, mioglobina, troponina cardíaca I e troponina cardíaca T. Beleza? Agora eu vou interpretar a curva com vocês. Vou começar da primeira aqui, ó. Qual que é a curtinha aqui, ó? Azul. Hã? Qual? Soltem a voz, gente. Pelo amor de Deus. Vamos? Mioglobina. Mioglobina. Isso aí. Não fique acanhado, gente. A hora de errar agora. Não quero que vocês errem lá com o paciente. Aqui é hora de errar. Soltem a voz. Tá bom? Laranja é o quê? Bora. Opa, agora ficou bonito, hein? Tá lindo agora. Estamos chegando lá. Ainda vou dar um 8,5, tá bom? 8,5. Ó, então, a CKMB ela vai atingir um pico ali 6 horas, mais ou menos, 8 horas, tá? Ela vai durar ali até 4, 5 dias, tá bom? A gente usa a CKMB muito para quando a gente está suspeitando de reinfarto. Então o paciente está internado, 5º dia, começa uma dor no peito, você dosa ela de novo. Hoje não mais, né? A gente tem as troponinas quantitativas, né? Então hoje é bem mais fácil. Em cinza aqui, ó, troponina I, olha lá. Então ela tem um pico ali de, lembra? O pico dela é 8, 12 horas, né? Então ela vai começar a subir, positivar lá para 4, 6 horas, tá bom? E ela vai ter uma duração aí em torno de 10 dias. Ela é um pouquinho mais curta que a troponina T, tá? A troponina T, ela já tem uma duração aí em torno de 14 dias. Por isso que a gente fala que a troponina vai durar de 10 a 14 dias. Depende de qual troponina a gente está falando, tá bom? Então, só lembrando, a troponina, ela vai ter um pico ali 8 a 12 horas, começa a se elevar com 3, 4 horas, vocês têm que saber, e vai durar de 10 a 14 dias, tá bom? Mioglobina não é tão específica, porém é muito sensível, sobe já nas primeiras horas, e vai, primeiro dia, ela cai. E a CKMB, também ela sobe relativamente rápido, e ela vai ter um pico, ela vai sumir ali com 4 a 5 dias, tá bom? Muito utilizada em reinfarto. E aí, para a gente finalizar agora, vamos falar um pouquinho de pesquisa. Os novos marcadores que estão sendo utilizados, mas que ainda não estão disponíveis na prática clínica. Por quê? Eu já vou falar por quê. Eu vou falar em português, tá? miRNAs. miRNAs. Tá? Isso aqui a gente está falando de biologia molecular. Então, são moléculas de RNA, ok? Então, você vai lá e vai dosá-las. E os estudos sugerem que essas aqui, ó,
Essas aqui seriam mais específicas para infarto, ó. 208A, 208B, a 499, a 1 e a MIR 133A. Essas aqui estão sendo as mais estudadas para o coração. Elas são mais específicas para o coração, tá? Embora não estão disponíveis para prática clínica nos hospitais. São muito utilizadas a nível de pesquisa. Quem sabe? Aumentam já nas primeiras horas de infarto. Mas será que elas são boas? Ai, ai, ai. Muito caro. E tudo que é muito caro é difícil de implantar, né? Quem que vai pagar a conta? SUS? Sabe quanto que o SUS paga por consulta? R$10. O hemograma? Tabela Sigtap, eu acho que o hemograma não chegava a R$10. 4,50? 4,11. Não chegava a 5. Sigtap. E aí você pode negociar a Sigtap, né? Supor que pague 3 Sigtap, já fica menos pior. Essa Sigtap nunca atualiza, né? Para variar. Tá? É importante vocês saberem porque o mercado, né? A vida real é isso aí. Bom? Outra coisa, não tem uma padronização internacional. Baixa disponibilidade de testes rápidos, então, se demorar muito, perde sentido, né? E ainda tem muita variabilidade entre pessoas com comorbidades, idades. Então, ela está sendo utilizada a nível de pesquisa. Mas saibam que já existe, ok? Saibam que existe. Vou falar em português, tá? HFABP. É uma outra molécula, uma proteína, né? Que ela está ligada ao transporte de ácidos graxos. Que lindo, né? Tá bom. Aumenta cedo, tem um pico muito bom, só que ela retorna ao normal em 24 horas. Então ela retorna ao normal muito cedo também. Mas será que ela é tão boa assim? Vamos ver os pós, né? Os pós nós já vimos, os contras, né? Limitações. Não é exclusiva do coração. Exercícios, problemas musculares, insuficiência renal, ela pode aumentar. Então, talvez, não sei, aí é eu especulando, tá? Aí eu estou criando na minha cabeça. Quem sabe criam moléculas específicas dela, como ali na MIR, e você vai fragmentando algo que seja mais específico. Vai que no futuro isso exista. E por último, nós temos o que está em pesquisa, as troponinas na saliva e na urina. Olha que sensacional, né? Você não precisar nem tirar sangue do paciente. Fala assim, faz xixi, urina. Primeiro que é difícil urinar, viu? Olha, o paciente está com dor ali no pronto-socorro, né? Mas enfim, eu acho mais fácil tirar sangue. Mas tem a vantagem de não serem invasivas. Salivar, na saliva, você detecta mais rápido. 2 a 4 horas ali, a troponina já está sendo detectada na saliva. Na urina demora mais, porque tem que metabolizar, passar no rim, né, e urinar. Então vai demorar mais. Então ela vai ser detectada de 6 a 8 horas. Mas isso aqui está sendo promissor, hein? Vamos ver. E os contras? Olha só, difícil de detectar. As concentrações são muito baixinhas ainda, né, na saliva e na urina. É difícil de pegar isso aí, né? Ainda tem muita variação, não tem valor de referência, cada estudo, cada país fazendo de um jeito. Normal, está começando, né? E falta de validação em grandes populações. É claro, está em estudo ainda. Mas isso aqui eu estou trazendo para vocês saberem que existem coisas novas sendo estudadas. E pode ser que daqui poucos anos não seja mais troponina e a gente esteja aqui falando de outra coisa. Então, essas são as principais em pesquisa que eu procurei trazer. Eu poderia ficar mais 1 hora aqui falando de outras, mas eu trouxe as principais, as que estão mais em evidência. Tá bom?